Já entrando aqui no Instagram da rádio e também no Facebook Acorda Bênção, material que vai para o nosso canal Acorda Bênção no YouTube. Hebreus, capítulo de número 12. Eu até tinha dito na abordagem de Hebreus, capítulo 11, que faria talvez em mais de uma parte, mas não será o caso. Já parti para Hebreus, capítulo 12. Posso até voltar a falar de Hebreus capítulo 11, claro, nada impede, não? Até porque nós temos ali a galeria dos heróis da fé, e é um capítulo, assim, marcante, não? O capítulo 11 de Hebreus. Mas me veio ao coração já partir para Hebreus capítulo 12. E nesta ocasião eu faço até questão de ler com vocês do versículo 1 ao versículo de número 11, que nos diz a Escritura Sagrada. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai, que é o Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glória a Deus, não é, irmãos? Glória a Deus. A gente perde muito quando não lê a Bíblia e a gente ganha muito quando lê a Bíblia, né? E trechos como esse são imprescindíveis. A leitura, a lembrança constante para a nossa qualidade de vida. Amém, amados? Para a nossa resiliência, inclusive, para a nossa ressignificação.
para que nós levantemos a cabeça, principalmente, já adiantando aqui, por exemplo, o versículo de número 7 em diante, o 6 em diante, né? Já adiantando aqui, quando eu falo, por exemplo, de resiliência, quando eu falo de ressignificação, dessa autoestima, né? É importante que você, que de repente tem sido apontado, tem sido julgado, que a mão de Deus está sobre você por causa de algum erro, por causa de alguma falha, por causa de algum pecado, porque as pessoas gostam de julgar as outras, né? E de aferir ou equilatar a relação sua, a sua comunhão com Deus, por causa de algum infortúnio. Por exemplo, está doente, é a mão de Deus. Está desempregado, é a mão de Deus, as portas estão fechadas, corre para cá, corre para lá, não abre, é a mão de Deus. Alguém diz, você está em pecado. Até você fica, mas meu Deus, por que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse? Por que as coisas não estão fluindo? E aí, quando alguém diz, isso é pecado, aí você fica para baixo, você fica se perturbando, você fica meio que se sentindo rejeitado por Deus, como se Deus não ouvisse essa oração, não recebesse o seu louvor. Você fica se sentindo o bolo fecal de qualquer coisa. Você fica se sentindo como aquilo que o gato enterra, é a expressão popular, né? Então fala que o gato enterra. A gente sabe o que é que gato enterra. Você fica para baixo. Mas quando a gente lê esse capítulo de Hebreus, capítulo 12, é importante que quem julga e você que é julgado passe a ter uma nova perspectiva. Porque se a mão de Deus está sobre você, digamos que seja, não é Deus com raiva de você, é Deus amando você. É a expressão do amor de Deus. Porque se fosse o caso, e se for o caso, não é? É Deus, como diz o texto sagrado, corrigindo a quem ama. É Deus corrigindo a quem ama. Mas é importante você entender, claro, nesse checklist existencial, uma das primeiras coisas que a gente tem que marcar ao estarmos vivenciando alguma situação desagradável, né? E persistente, e duradoura, e dolorosa, nesse checklist da relação divina-humana, uma das primeiras coisas que a gente tem que, obviamente, pontuar é o erro em que estamos errando ou em que erramos para estarmos passando pelo que estamos passando. Isso é importante. Isso aí que é humildade. Humildade é reconhecer a falibilidade. Humildade é reconhecer o erro. Humildade é reconhecer o pecado. Humildade não tem nada a ver com andar sujo, mal vestido, maltrapilho, com sujeira nos olhos. Humildade tem nada a ver com falar mansinho, com andar devagar, com apertar a mão do outro com aquela suavidade, né? Com aquela leveza. Humildade tem nada a ver com esse tipo de coisa. Ser humilde é reconhecer o erro, a falibilidade, e é tratar o outro com essa equidade, com essa empatia, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1. Repreender o irmão com amor, com mansidão, cuidando de também não ser tentado. Humildade é reconhecer, conforme vimos aqui na leitura dos Salmos, Salmo de número 78, que estamos lendo,
reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. Isso é humildade. Na linguagem de Tiago, é transformar o riso em pranto, o gozo em tristeza. Não é? É humilhar-se diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E na linguagem do escritor aos Hebreus, é aceitar a repreensão do pai, conforme está escrito aqui, ó, do pai dos espíritos. Aleluia. Aceitar a repreensão do Senhor para viver. Porque se nós aceitamos a correção dos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, por que não nos sujeitarmos ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, por que não suportar a correção de Deus? Por nos tratar como filhos. Porque aquele a quem ele não corrige, aquele que vive sem disciplina, é bastardo e não filho. Louvado seja Deus. João, escrevendo o Apocalipse, diz que o Senhor repreende e castiga tantos quanto ele ama. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que a repreensão do Senhor é para não sermos condenados com o mundo. Então é importante que nessa relação com o divino, nesse checklist existencial, a gente logo pontue. Por que estamos passando pelo que estamos passando? Em que erramos? Ou em que estamos errando? Fez isso? Fez essa introspecção, como Paulo manda escrevendo aos Coríntios? Fez essa autoanálise? Fez esse autoexame? Que deve fazer? Humilhar-se diante de Deus, como recomenda Tiago. Humilhar-se diante de Deus. Transformar o pranto em riso, o gozo em tristeza. Pedir a Deus perdão. Mas é importante eu pontuar aqui que nem tudo é pecado, irmão. Pecado direto seu, nosso. O pecado, obviamente, ele trouxe todas as mazelas, todos os males para nossas vidas, para o mundo. O pecado de Adão, ele abriu a porta para os abrolhos, para as ervas daninhas. O pecado de Adão trouxe a morte para nós, trouxe a corruptibilidade, não é? Por causa do pecado a gente envelhece, adoece, morre. Mas o pecado de Adão foi cravado na cruz. A cédula da inimizade foi rasgada. Jesus levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. A maldição na cruz foi destruída. Agora temos os nossos pecados pessoais, e é por eles que nós somos repreendidos, corrigidos, disciplinados pelo Senhor. Mas é importante entender que nem tudo é pecado. As coisas de repente não estão indo bem, não é por conta necessariamente, obrigatoriamente, de um pecado. E quando eu me refiro a pecado, não estou me referindo só a fumar, beber, se prostituir, matar, roubar, mentir, adulterar, se prostituir. Estou falando desses pecados escandalosos, não? Como aqueles, não que exista pecado pequeno, mas aqueles supostamente mínimos que você considera de repente até às vezes não ser pecado, sendo pecado. São chamados pecados
comiciosos, também chamados pecados ocultos ou pecado por ignorância. É tudo a mesma coisa. De repente, você está no pecado da desobediência à vontade de Deus, como Jonas, que Deus mandou ir para Nínive, ele resolveu ir para Tarsis, e aí o Senhor mandou uma tempestade. De repente você está passando por um processo, por negligência à obra, por não querer assumir o que Deus tem para a sua vida, não quer assumir o chamado, não quer ser um cristão mão no arado, não está fazendo a obra de Deus, e aí está pagando um preço por causa disso. Mas nem sempre as adversidades, as rebordosas, os atropelos, o insucesso, o empancamento das coisas é por causa de pecado, é por causa disso, é por causa de algum dano assim. Às vezes é prova. É o caso de Jó. Às vezes é uma prova que você está passando. E, obviamente, se nessa autoanálise recomendada por Paulo aos Coríntios, né? Examine seu homem a si mesmo. Se nessa autoanálise você reconhece que errou e está errando, aí você deve o quê? Pedir perdão ao Senhor, beleza. Mas se você percebe que não fez nada, nem está fazendo para passar pelo que está passando, que é importante entender quando se lê o livro de Jó, que para cada princípio obedecido, há bênção, como para cada princípio desobedecido, há maldição. É importante entender isso. Não é? Então, se você não fez por onde está passando, pelo que está passando, aí você já fica mais tipo, ó, cabeça erguida, mais confiante de entender que é uma prova, aleluia, e a exemplo da repreensão, Deus também prova a quem ama. Aí você pode estar sendo usado por Deus de outra forma, uma forma que ninguém quer. A gente quer ser usado no manto, no reteté, no prá, né? A gente quer ser usado no cortar da espada, no rodopiar, né? Esse movimento que acontece hoje, que é engraçado às vezes, eu vejo, né? A gente quer ser usado assim, na língua estranha. A gente quer ser usado assim, pôr as mãos, curar o enfermo. A gente quer dizer ao demônio sai, o demônio bater em retirada. A gente quer ungir, né? E o milagre acontecer. A gente quer ser usado no louvor, na palavra. Mas a gente não quer ser usado como Jó foi usado. E de repente você está sendo usado como Jó foi usado no sentido de não passar pelo que Jó passou. Como já escutei algum irmão dizer, rapaz, eu estou na prova que nem Jó. Pelo amor de Deus, não chega nem perto. Não? Mas de repente você está sendo usado por Deus com um objetivo semelhante, parecido, porque, por exemplo, eu costumo dizer que Jó, Deus o tem como álibi. Né? Porque Satanás acusou Deus de subornar Jó. E Deus se utiliza de Jó para mostrar a Satanás que ele, Deus, não precisa subornar ninguém. Deus não aceita suborno de ninguém. E nem suborna ninguém. Deus se utiliza de Jó para mostrar a Satanás que ele não precisa comprar o ser humano para adorá-lo, para servi-lo, para temê-lo. Deus se utiliza de Jó para mostrar a Satanás que os seres humanos o amam. Porque ele é digno, aleluia, de ser adorado, de ser reverenciado, de ser amado, de ser desejado, de ser buscado. Pelo que ele é e não pelo que ele faz. Louvado seja o nome do nosso Deus, cujos céus manifestam a sua glória e o firmamento a obra das suas mãos.
Então, nós não podemos ser cristãos circunstanciais. Nós não podemos ser cristãos interesseiros. Nós não podemos ser cristãos condicionados. Nós não podemos ser cristãos levianos. Nós não podemos estar buscando ao Senhor pelo que Ele faz. Devemos buscar o Senhor pelo que Ele significa para nós. Aleluia. Você precisa buscar o Senhor pelo que Ele significa ser para você. O que é que o Senhor significa ser para você? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Eu já comecei a abordar meio que do meio para o fim do texto que li, do versículo 1 ao versículo 11, porque tem sido essa a inspiração do Senhor para esse momento, né? Mas vamos voltar aqui ao começo do capítulo 12, que nos chama a atenção que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Essas testemunhas não são só os nossos parentes, os nossos familiares, as pessoas do nosso convívio, mas os vizinhos, a comunidade, né? Onde trabalhamos, onde estudamos, por onde passamos, onde chegamos. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Por isso que é importante nós primarmos pelo exemplo, estarmos sempre conscientes que somos luz do mundo e sal da terra, e que somos observados pelas pessoas que, por sinal, já dizem, gostam de nos julgar, né? E se só fosse julgar, é uma bênção. Elas condenam e sentenciam. Ser humano é complicado. Ser humano que não tem entendimento, né, bíblico, às vezes é até cristão, mas não tem entendimento bíblico e se coloca no lugar de juiz, contrariando aquilo que está escrito em Mateus capítulo 7, não julgueis. Não julgueis. O texto ainda diz que quem julga será julgado. Porque com a medida que julgamos, também seremos julgados. Mas falta esse entendimento, essa lembrança, eu acho, da maioria de nós. De olhar para o outro e julgar. E se só for julgar, é uma benção. Mas além de julgar, condena e sentencia. É bronca. Né? Estamos rodeados por essa turba, mas também, além dos olhares humanos, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha espiritual. Os anjos, os demônios, para nos acusar. Por isso que em Apocalipse capítulo 12, diz: ai dos que habitam na terra e no mar, não é? Porque o diabo já desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por quê? Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque antes de Jesus encarnar, antes de Jesus assumir forma humana e morrer por nós, o diabo tinha acesso à presença de Deus. Lembra o caso de Jó? Pronto. Depois que o Verbo encarna, Jesus se faz homem e habita entre nós, esse acesso de Satanás ao Senhor é perdido. Só tem acesso ao Senhor agora os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aí Satanás não acusa a gente mais diante de Deus, como ele fazia e fez como o caso de Jó. Ele agora fica acusando a gente na mente da gente. E é muito importante você entender isso, porque às vezes você já pediu perdão, você já se arrependeu e pediu perdão, mas o diabo fica lançando em rosto o seu erro, fica lançando em rosto o seu pecado. Você já se arrependeu e já confessou.
acabou, foi perdoado, ficou enterrado, tá para lá, acabou. O Senhor nem lembra mais disso. O Senhor nem lembra mais disso. Porque quando ele perdoa mesmo. Mas Satanás, para te perturbar, fica lançando em rosto o teu pecado, trazendo lembrança, te atormentando com isso. E como eu já escutei no meio das pessoas, né, o diabo quando vem manda o secretário. Aí ele usa alguém para estar te atormentando. Você fez isso, você fez aquilo outro. Aí sabe o que é que você deve fazer? Se lembrar do que está escrito. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ah, isso era antes. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue. Ah, pastor, mas foi depois que eu fui crente, sim. Mas você confessou e a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia e que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se arrependeu, pediu perdão, está perdoado, meu irmão. Não deixa Satanás estar te atormentando com isso, não. Tirando a tua paz, tua felicidade, tua alegria. Dizem alguns estudiosos que Satanás ficava fazendo isso com Lutero. Aí Lutero recebeu uma revelação para dizer, depois que Satanás listava o seu pecado. Lê o final, tá aí, ó. Sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aleluia. Dizem os que estudam a biografia de Lutero, né, que ele teve essa experiência. Independente dele ter tido ou não a experiência dele, você precisa entender que o sangue de Jesus surte efeito quando você se arrepende e confessa. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. E aí o escritor aos Hebreus, inspirado, ele segue exatamente nessa temática de olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu recebi há um tempo atrás uma revelação, entendimento desse texto. Como eu gostaria de ter aquela inspiração novamente. Mas o conteúdo ficou. E eu quero compartilhar com vocês que os olhos espirituais foram abertos exatamente para fazermos esta associação de Jesus, que pelo gozo que ele estava proposto. Qual era o gozo que ele estava proposto? A Bíblia nos diz que ele desejava voltar à glória celestial com o Pai. Nos evangelhos a gente lê isso. E o profeta Isaías diz que ele veria a nossa salvação e com isso se regozijaria. Então Jesus tinha dois propósitos. Dois propósitos. O de voltar à glória celeste e de ver a salvação das nossas almas. E verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, diz o texto sagrado. E por causa disso, ele suporta a cruz. Ele despreza as afrontas. E observe, ele volta à glória celeste, porque ele senta-se à destra do trono de Deus. Quanto à salvação da minha e da tua alma, agora a responsabilidade é nossa, mas o texto sagrado já nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Ele se alegra quando você dá a volta por cima. Ele se alegra quando você pensa em continuar em meio à prova, à tentação, a cair, mas se levanta, a tropeçar, sai como se estivesse catando, parece que vai meter a cara no chão. Eita glória! Mas você
até cai, mas logo se levanta, aleluia! Ele se alegra. Quando você se determina a servi-lo, o sangue dando na canela, faça chuva, faça sol, você está com a mão no arado, ele se alegra. Dia desses, o irmão ligou para mim e dizendo, pastor, se Deus não me der vitória, eu não vou mais acreditar nele. Se Deus não me der vitória, eu não vou mais servir a ele. Aquilo me tirou o sono, eu fiquei preocupado com o irmão. Aconselhei, orientei, puxei para lá, puxei para cá, e agoniado e triste, e me acordei já pensando nele, liguei para ele, meu irmão, estou preocupado com você, você dizendo que vai desistir do Senhor, meu irmão, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Eu disse, não, ele continua Deus, eu só não vou acreditar mais nele, eu só não vou confiar nele. Eu disse, meu Deus do céu, que agonia, que peleja. E eu preocupado com o irmão, porque na leitura do que eu estava ouvindo, da situação dele, da causa, do processo, eu digo, meu Deus, o irmão está indo numa vibe que não é por aí, a gente tem que andar com o pé no chão, a gente tem que ser crente, mas tem que ser crente, irmão, com o pé no chão, a gente tem que ser crente com a cabeça no lugar. A gente não pode ser crente além da conta, sabe? A gente não pode entregar-se ao fanatismo, ao sensacionalismo. A gente tem que ser crente, irmão, com racionalidade. É intrigante essa palavra, porque parece que ela se contrapõe à fé, não é? Parece que se contrapõe à fé, mas não. A fé da gente tem um fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus. Eu fiquei preocupado demais com esse irmão. Aí quando foi, eu acho que alguns dias depois, esse irmão mandou uma mensagem para mim. Pena que eu não tenho áudio aqui desse irmão. Aliás, não tenho áudio que eu mandei para ele. Porque o celular que eu tinha, me furtaram. Esse irmão mandou uma mensagem para mim. Pastor, vamos... Aí ele mandou uma mensagem para mim. Pastor, eu perdi a causa. Aí eu digo, meu Deus. E agora? Eu perdi a causa. Mas nós vamos fazer cruzadas evangelísticas. Oh, irmão. Aleluia! Aleluia! Mas nós vamos, pastor, fazer cruzadas evangelísticas. Irmão, meu Deus do céu, oh, irmão, eu me enchi tanto o Espírito Santo. Eu me alegrei, eu chorei. Meu Deus do céu, eu mandei um áudio para ele emocionado demais. Eita, eu digo, meu filho, é assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Ele disse, pastor, o diabo entrou para me abater, para me destruir, mas agora é que eu estou virado, agora é que eu... Aleluia! Ô, glória! É assim que Deus quer nós, servindo a Ele. Era o que eu falava de resiliência, de ressignificação. O diabo quer te abater, o diabo quer te tirar da presença de Deus, o diabo quer abalar a tua fé, o diabo quer fazer com que você deixe de crer, que você deixe de servir, que você deixe de se dedicar a Deus. É por isso que as portas talvez estejam fechadas. É por isso que talvez a enfermidade esteja reinando. É por isso que está tendo muita coisa desfavorável. É por isso que você talvez esteja até usando a expressão a expressão que você diz. É muita quizila, é muita quizumba, é muita coisa. Meu Deus, o jogador quando não faz gol, né? Aí muito tempo, muitas partidas sem jogar, jogando sem fazer gol, aí o cara faz um gol, aí ele faz assim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Né? Aí como é que o locutor diz? Mas sai tirando, sei lá, tem um nome aí que a turma fala, né? Aleluia! Talvez essas coisas, as portas, talvez esteja tudo travado, que é para você desistir. É para você, para essa quizumba, para você parar de dar glória, para você parar de louvar, para você parar de servir, para você parar de adorar. E tem aqueles irmãos que não entendem, aí dizem é pecado.
É pecado, está acontecendo isso, é pecado. Pastor Amaro foi operado às pressas, isso é pecado. Oxe, entraram na casa do pastor, levaram as coisas dele. Ixi, meu Deus do céu, o pastor está para lá de errado. Eita, Jesus. O pastor está liso, meu Deus, é pecado. O escritor aos Hebreus diz que não. O escritor aos Hebreus diz que é Deus te amando. O escritor aos Hebreus diz, aleluia, que é para você suportar a cruz, que é para você desprezar as afrontas. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver um objetivo. E eu tenho dito nas minhas abordagens que o maior objetivo da gente deve ser morar no céu. Seja crente para ir morar no céu, está resolvido o seu problema. Porque só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Aleluia. 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 Aí o escritor aos Hebreus ainda enfatiza para considerarmos aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. E ainda aí ele é diretivo aos leitores, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Olha aí. Ainda não se resistia até o sangue, combatendo contra o pecado. Você pensa que tem feito muito, mas não tem feito. Você pensa que tem feito muito, mas não tem feito. Estou nem falando da obra de isso, aquilo, outro. Que aí Jesus já disse que depois de havendo feito tudo, considerai-vos servos inúteis, né? Porque não fazemos além do que nos é mandado fazer. Eu tenho até dito, procure ser um inútil útil, né? Não cruze os braços, não se acomode, não entre na ociosidade, procure produzir frutos, procure granjear talentos, procure ser um inútil útil. Amém? Mas o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, inspirado pelo Senhor, que nós precisamos resistir até o sangue. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Que esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, fique gravada nas tábuas do seu coração. Se esta palavra lhe impactou, aleluia. Se ela mexeu com você, se ela lhe edificou, se ela lhe exortou, se ela lhe consolou, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.